Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos os que estão presencial aqui no Lar Espírita Luiz Gonzaga e os nossos internautas da noite de hoje. Hoje nós teremos a companhia do nosso querido amigo, irmão Guilherme Furusawa, que só está em prece agora, ele já vai chegar aqui. E enquanto ele está mantendo a sua prece, nós vamos ler do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma mensagem ditada pelo Emmanuel. É a mensagem do capítulo 151. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Tiago, capítulo 4, versículo 11. O título da página é Maledicência. Nem todas as horas são adequadas ao ramo da ternura na esfera das conversações leais. A palestra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne os comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforços justos. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o Conselho de Tiago reveste-se de santificada sabedoria. Quando surja um problema de solução difícil entre um e outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instalem na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus, para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. E assim Jesus, mais uma vez aqui reunidos, no Lar Espírita Luiz Gonzaga, para mais uma palestra. E hoje à noite teremos, como eu já havia dito, o nosso irmão Guilherme Furusawa, que irá nos conferir uma palestra com certeza consoladora e esclarecedora. Que todos possam ficar em paz, os que estão presencial aqui e os nossos internautas. Graças a Deus. Guilherme, por favor. Se você quiser usar o microfone, é só ligar lá, tá? Fica melhor na gravação? Não, pode ser, se você quiser. Tem que ligar. Obrigado. Boa noite a todos. Quero começar o nosso estudo agradecendo a oportunidade de podermos estar reunidos. Lentamente a gente vai se reunindo novamente, tendo em vista naturalmente a forma como nós temos investido na imunização, a forma como nós temos, de alguma forma, estudos mostrando a eficácia, por exemplo, do uso de máscaras, do distanciamento físico. E tudo isso, todo esse respeito à ciência, vem permitindo que, a passos curtos, mas dando pequenos passos, mas pelo menos iniciando, nós já conseguimos nos reunir, já conseguimos fazer algumas reuniões presenciais e creio que muito em breve nós poderemos voltar a nos abraçar, que é algo que eu tenho certeza que todos nós espíritas
nós sempre cultivamos essa cultura da fraternidade, de sentirmos, de entreolharmos, né? E eu tenho certeza que estamos todos sentindo muita falta disso. Bom, gostaria também de agradecer a direção da casa e pedir desculpas pela pequena confusão que eu fiz. E como nós sempre fazemos, são quanto tempo? Eu tenho até 8h30. Como nós sempre o fazemos, a gente sempre inicia os nossos estudos relembrando um pedido feito por Emmanuel, onde ele pede que nós espíritas nunca nos afastemos do Cristo, da mensagem do Cristo. Não existe na mensagem do Cristo para nós espíritas nada de antiquado, nada de piegas. Muito pelo contrário. Muitas das informações, hoje nós começamos a descortiná-las, a compreendê-las. Não à toa, ao longo desses séculos, nós fomos lentamente engatinhando nessa compreensão até o momento em que nós lográssemos maturidade suficiente para que essas mensagens fossem desvendadas, usando naturalmente os recursos ou a ótica da doutrina espírita. Nós vamos conseguindo perceber a profundidade dessas mensagens que nos surpreendem. Não existe superficialidade em nenhum ensino de Jesus. São todos, sem exceção, muito profundos. Então, relembrando a frase de Emmanuel, nunca, na doutrina espírita, nós nunca nos afastemos de Jesus. Nunca nos afastemos da sua mensagem. E é inspirado exatamente nessa proposta do Espírito Emmanuel que nós iniciamos o nosso bate-papo, a nossa conversa, lembrando daquele que é a luz do mundo. Aquele que nos recebeu a todos aqui. Aquele que num determinado momento, quando o orbe já apresentava as condições físicas, nos recebeu para que nós pudéssemos matricular-nos nesse educandário divino, para que nós pudéssemos encontrar aqui tudo aquilo do qual nós necessitamos para o nosso progresso. E mais, garantimos que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Todos nós estamos aqui candidatos exatamente a esse discipulado, a esse aprendizado. E hoje, graças ao Consolador prometido, graças às lentes que a doutrina espírita nos oferece, nós temos uma compreensão hoje bastante diferente. O que mostra que nós já progredimos no passar desses séculos. Nós não nos mantivemos estáticos. Nós progredimos, nós caminhamos e caminharemos, porque ainda temos muito. Nessa trajetória que vai do átomo ao arcanjo, nós ainda estamos muito mais próximos, nos informam os Espíritos. Estamos muito mais próximos do início do que do fim. Temos muito ainda a caminhar, a vencermos-nos, e a doutrina espírita ela nos oferece dois recursos muito importantes para que a gente consiga vencer essas etapas. A reforma íntima e a caridade. São os dois pilares que a doutrina espírita nos oferece. A nossa reforma íntima, em outras palavras, a educação dos nossos sentimentos. E a caridade, que nada mais é do que o amarmos-nos em ação, transformado em ação, transformado em prática, transformado em pães de toda a natureza. Essa é a proposta, esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. E o tema que nos foi ofertado, que nos foi proposto, foi um tema que me deixou muito feliz, porque é um tema que remete ao livro Atos dos Apóstolos. Nós sabemos, nós conhecemos a figura de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é, sem sombra de dúvida, a maior conversão conhecida na história do cristianismo. É a maior conversão, tendo em vista que Paulo de Tarso, antes de ser Paulo de Tarso, era um personagem perseguidor do cristianismo, era um devotado discípulo de Moisés, era um doutor da lei, era alguém que defendia exatamente a chamada lei mosaica com unhas e dentes, e se destacou exatamente sendo ele um dos primeiros perseguidores do cristianismo no seu nascedouro. Foi ele, inclusive, quem promoveu o primeiro mártir do cristianismo, chamava-se Estevão. E quando ele se converte, encontrando-se com Jesus na estrada de Damasco, quando ele se converte, quando ele percebe, ou como nós falamos no jargão popular, quando a ficha cai,
E ele percebe então que estava se descortinando no horizonte de suas vidas, de sua vida, um novo caminho completamente diferente, uma nova proposta, uma boa nova. Estava se abrindo para ele uma mensagem libertadora. Ele se modifica completamente como nós jamais vimos. Nós jamais vimos uma conversão desse tamanho, dessa magnitude. Ele então passa a se chamar Paulo e se transforma então num dos personagens mais importantes do cristianismo nas primeiras horas. E uma das formas que ele tem de colaborar com esse cristianismo, após naturalmente um grande período de contemplação, de resguardo, de estudo, de meditação, quando ele se vê verdadeiramente pronto para colaborar nos alicerces do Evangelho, porque cada um colabora à sua maneira, não é isso? Existem aqueles que socorrem com os pães, aqueles que socorrem com os agasalhos, aqueles que socorrem com a mensagem consoladora. E Paulo, ele implementou em sua vida diversas viagens. Diversas viagens para aquela região, ele praticamente circundou todo o Mediterrâneo, falando de Jesus, disseminando a mensagem do Evangelho, participando de debates, e muito ao quebrado que ele se encontrava, porque ele se dedicava tanto, mas tanto, a ponto de, como o próprio Espírito Emmanuel o chama, ele acabou se transformando numa figura exótica, cansado, repleta de cicatrizes, de marcas, e seguia ele caminhando, e existia uma fonte de energia, uma força que verdadeiramente inundava o seu ser de tal forma que ele nada temia. Era impressionante a fé robusta que esse homem aprendeu a alimentar na mensagem do Cristo, fazendo com que ele nada temesse verdadeiramente até o momento do seu desencarne. Mas algumas dessas viagens foram muito especiais. Ele foi 3 vezes, segundo o livro Atos dos Apóstolos, ele foi 3 vezes para a Galácia. A Galácia hoje, região da Turquia, era uma região ali na Ásia Menor, onde tinham pequenas comunidades de cristãos. Existiam ali muitos cristãos convertidos do judaísmo, e esses cristãos convertidos do judaísmo, eles também converteram gentios. Então você tinha cristãos judeus, oriundos do judaísmo, e cristãos que eram gentios. Eram pessoas adeptas de outras mensagens filosóficas que converteram-se ao cristianismo. E nessa região o apóstolo Paulo esteve lá 3 vezes. Ele esteve lá 3 vezes. Conforme ele foi se vendo muito cansado, ele foi se vendo com muita dificuldade de continuar as suas peregrinações, a sua jornada. Eu estou contando tudo isso, mas eu tenho certeza que muitos de nós já conhecemos, porque isso tudo está num clássico da doutrina espírita, uma obra chamada Paulo e Estevão. Mas quando ele se encontrava, então, muito ao quebrado, muito cansado, ainda assim ele desenvolveu uma estratégia para que a sua mensagem continuasse viajando. Ele começou, então, a escrever cartas. Ele continuou a assistir às comunidades cristãs que estavam surgindo, só que não mais presencialmente. Ele tirava as dúvidas, ele auxiliava, ele advertia, usando cartas, as famosas epístolas. Então, ele escreveu uma epístola que é considerada uma das mais belas epístolas, e eu concordo, é a epístola em que ele é mais eloquente. E foi ele mesmo quem escreveu. Como assim, Guilherme? É porque existem epístolas de Paulo que não foi ele quem escreveu. Ele necessitou da ajuda de outra pessoa. Mas essa epístola ele escreveu de próprio punho, vamos dizer assim, que é a epístola de Paulo aos Gálatas. E lá estava acontecendo um conflito muito curioso. Como eu disse, existiam lá cristãos judeus, cristãos que eram judeus recentemente convertidos, e também cristãos gentios. Só que esses cristãos judeus, eles estavam tentando impor alguns dogmas do judaísmo para aquelas pessoas. Eles estavam tentando impor, por exemplo, a circuncisão. A circuncisão é uma marca que o judeu carrega, é uma marca muito importante para o judaísmo, tanto é, quem já leu o livro Paulo e Estevão, ou o livro Atos dos Apóstolos mesmo, sabe que um dos personagens que acompanhavam Paulo, para que ele pudesse permanecer ao lado de Paulo sem sofrer nenhum tipo de violência por parte dos judeus,
ele pede a esse companheiro que sofra a circuncisão, mesmo não sendo ele judeu, exatamente para que ele não fosse discriminado. Então, aqueles cristãos judeus, eles começam a exigir daqueles outros cristãos práticas do judaísmo, que não tinham nada a ver com a mensagem de Jesus, a mensagem da Boa Nova. Eles queriam, então, que todos os cristãos sofressem a circuncisão, além de outros rituais, tudo aquilo que não existia na prática cristã, na prática da Boa Nova. Então, para orientar esses cristãos, o Paulo escreve essa epístola, chamada de Epístola aos Gálatas. É de uma eloquência sensacional, é de uma beleza ímpar, e, na minha opinião, uma das mais belas epístolas escritas por Paulo. Bom, ele começa falando que nós não devemos confundir o judaísmo, as práticas mosaicas, todas elas baseadas em ritualística. Ele chama inclusive de pesado fardo imposto pelos judeus, porque eles buscavam o reino dos céus para fora. Quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, todos os judeus tinham por cultura a busca pelo chamado reino de Deus, reino dos céus. E era uma busca para fora, num local geográfico. Todos os judeus acreditavam que chegariam num local como um paraíso mitológico, onde lá eles viveriam entre os patriarcas, os antigos patriarcas, onde lá eles viveriam nesse paraíso sem nenhum tipo de sofrimento, como o paraíso mitológico que nós conhecemos de outras culturas cristãs. E o Cristo, ele veio exatamente mostrar que o reino dos céus, como nós encontramos em Lucas capítulo 17, o reino dos céus não é uma busca para fora, é uma busca para dentro. Nós alcançamos o reino dos céus através da nossa iluminação. Iluminamo-nos através da educação dos sentimentos, através da capacidade de amar, de servir naturalmente. O Cristo veio nos trazer uma nova mensagem. Então, ele rompe com todas aquelas práticas que o próprio apóstolo Paulo chama de pesado fardo em ritualísticas, em rituais e cerimônias. Ele veio nos trazer, então, uma nova visão. A Boa Nova é uma nova visão desse reino dos céus, daquelas novas verdades que eram descortinadas. E vamos ser honestos, muito mais simples. Nós não dependemos de apetrechos, de rituais, embora respeitemos. Nós não dependemos de determinadas práticas, porque tudo aquilo que nós devemos fazer, fazemos para dentro. Digo, inclusive, que é muito mais difícil. Que é uma obra ou uma tarefa muito mais difícil. Quem dera se para que nós lográssemos o reino dos céus, precisássemos, por exemplo, apenas jejuar e fazer ofertas. Era muito mais fácil, mas não. O reino dos céus oferecido por Cristo, pelo Cristo, ou a Boa Nova, era algo muito mais complexo. Porque não bastava jejuar ou fazer ofertas, era necessário vencer algo muito, muito maior. Nosso ego, nosso egoísmo, nosso ciúme, todas as nossas manifestações egóicas, nossa vaidade exacerbada, nossa inveja. Era necessário vencermos-nos. É muito mais fácil jejuarmos e fazermos ofertas. E aquilo que o Cristo nos trazia era algo, embora aparentemente mais simples, era algo muito mais difícil. Talvez por isso que a sua mensagem ao longo dos séculos ela tenha sido modificada tantas vezes. Porque a sua proposta era verdadeiramente uma proposta revolucionária. Era uma proposta revolucionária. Imaginemos-nos, por exemplo, quando pegamos as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar, por exemplo, a lei de Talião, que todos nós conhecemos como lei do olho por olho e dente por dente. A lei de Talião nada mais é do que o direito ao revídio, o direito à vingança. E era considerado algo muito justo para aquela época, porque se eu lhe firo no braço, você fere o meu braço. Porque era considerado já naquela época injusto, se eu lhe firo no braço, ele me tira a vida. Perceberam como é que existe uma desproporcionalidade? Então a lei de Talião era algo realmente muito justo. Hoje não se admite isso. Por quê? Porque evoluímos. Imagina, se alguém me faz mal, eu vou lá na casa dele e vou fazer mal para pagar na mesma moeda. Hoje nós já superamos isso, ou muitos de nós já conseguimos superar isso. Hoje já não se vê isso de forma harmoniosa. Então, o tema que nos foi proposto chama-se As Marcas do Cristo. Sabe por que existe essa frase citada por Paulo, as marcas do Cristo? É porque existe as marcas de Moisés. As marcas de Moisés eram exatamente
aquelas características que os judeus carregavam, entre elas a circuncisão. O apóstolo Paulo, então, nessa epístola, ele fala que nós devemos substituir as marcas de Moisés pela marca do Cristo, para que todos nós carreguemos as marcas do Cristo. E durante muito tempo, até as marcas do Cristo foram mal interpretadas por irmãos, por outras conceituações religiosas, cristãs. As pessoas consideravam as marcas do Cristo as marcas do sacrifício, por exemplo, os chamados estigmas da cruz. Inclusive, muitos personagens apresentaram os chamados estigmas, personagens que se destacaram no cristianismo ao longo dos séculos. Nós temos a marca da coroa, as marcas da cruz. O próprio Paulo apresentava inúmeras marcas físicas que nós podemos chamar de marcas do Cristo. Por exemplo, ele já se encontrava repleto de cicatrizes. Ele que foi diversas vezes açoitado, diversas vezes preso, até um naufrágio ele sofreu. Então, ele já trazia no seu corpo, como o próprio Emmanuel chama, aquela figura exótica, macérrima, o cabelo degrenhado, e muitas cicatrizes eram as marcas, mas eram marcas físicas. E nós entendemos que as marcas do Cristo, ao qual o apóstolo Paulo se referia na sua epístola aos Gálatas, são as marcas morais. Nós, que nos candidatamos a sermos discípulos de Jesus, as marcas do Cristo que nós devemos carregar são marcas morais. Que as pessoas possam nos reconhecer espíritas pela bondade, pela capacidade de amar, pela capacidade de lutarmos contra as nossas más inclinações. Eu vou contar uma história. Eu tive um grande amigo na adolescência, pré-adolescência, espírita, um expositor espírita chamado Nicanor. Ele morava na cidade de Volta Redonda, morava ali num bairro onde moravam funcionários da CSN, e ele o era. E ele me contou como é que foi a sua descoberta da doutrina espírita na mais tenra idade. Ele descobriu a doutrina espírita através de um vizinho. E a história foi mais ou menos assim. Ele percebia, a ponto de chamar a atenção, que aquele vizinho era diferente dos outros. Ele ficava impressionado como é que aquele vizinho, ele nunca estava envolvido em conversações desnecessárias. Nunca foi visto incomodando ninguém, sempre solícito. Vez por outra, ele passava pelas ruas de Volta Redonda e encontrava o vizinho nas encruzilhadas da vida, atendendo um caído na beira do caminho, socorrendo as pessoas nas madrugadas. E ele pensava, meu Deus, o que esse homem faz da vida? Ele ficava impressionado o quanto que esse vizinho era bom, o quanto que esse vizinho era solícito, o quanto que ele estava sempre alegre, o quanto que ele era educado, gentil, a ponto de um dia ele se encorajar e chamar esse vizinho para uma conversa e falar, meu Deus, o seu comportamento é tão diferente, o que você tem de especial? E o vizinho dizendo, nada, mas eu conheço a doutrina espírita. As marcas morais, as marcas que nós devemos ostentar, como se fossem verdadeiramente medalhas, troféus, são as nossas marcas morais. Que nós sejamos capazes de carregar essas marcas do Cristo, as marcas morais, solícitos, candidatemos-nos ao trabalho, que nós sejamos capazes de nos colocar no lugar do outro, relembrando o próprio Cristo. No Evangelho de Lucas, num determinado momento, ele relembra um profeta do passado, onde ele diz assim, misericórdia quero e não sacrifício. Ele falava isso para a multidão e aos seus discípulos, misericórdia quero e não sacrifício. Fui ao dicionário para entender o que é a misericórdia que o Cristo quer de nós. Misericórdia é a capacidade de sentir a dor do outro. Misericórdia é a capacidade de termos empatia, de se colocar no lugar do outro e sentir a dor que o outro sente. É o que o Cristo quer de nós. E não sacrifício. O que eram os sacrifícios? Os sacrifícios eram, por exemplo, as jejuações, como eu falei, as mortificações. Era natural passar dias sem sorrir, por exemplo. Jejuavam-se durante muitas horas, faziam ofertas nos templos, nas sinagogas, no chamado altar dos holocaustos, imolavam-se bois, imolavam-se pombos, imolavam-se animais. Existia um outro altar onde faziam uma oferta com panos, com perfumes. Olha a frase de Jesus, misericórdia quero e não sacrifício. As marcas
que nós podemos carregar são as marcas da misericórdia, as marcas da caridade. A misericórdia é exatamente isso. É a capacidade de nós sentirmos a dor do outro, o frio do outro, a fome que o outro sente. E quando nós falamos de fome, a gente tem uma tendência de sempre pensar na fome física. Mas, na verdade, o conceito de fome é um conceito muito mais amplo. Porque nós temos fome de atenção, fome de afeto, fome de compreensão. Fome de compreensão é aquela de nós não julgarmos, de nós compreendermos que aquela pessoa errou naquele momento. Mas se eu passasse ou estivesse vivendo o momento que ela estava, talvez fizesse até pior. Mas nós esquecemos disso. Nós temos um mau hábito de apontar dedos e julgar, ignorando as condições reencarnatórias que aquele indivíduo tem, completamente diferentes das nossas. Talvez nós tivemos oportunidades em modelos na nossa família que aquele indivíduo não teve, oportunidades de educação. Tudo isso deve ser levado em conta na hora de nós termos a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, para que nós não julguemos de forma alguma, para que nós sejamos capazes de sentir a dor do outro. Recentemente nós estávamos em Juparanã, Instituição Espírita, Centro Espírita André Luiz, e lá eles têm uma área aberta, então eles começaram também a fazer os estudos presenciais, e eu tive a oportunidade de participar desses primeiros estudos. Um frio, um vento frio, eu nunca imaginei que eu fosse falar sobre a doutrina espírita tremendo de frio, porque lá é como se fosse um terraço, né? Então, eu contava para eles uma história que eu vivenciei numa das escolas. Eu sou professor, vou fazer 20 anos de magistério. Esses 20 anos, a maior parte deles trabalhando em escola pública. E sempre que nós estamos na escola, nós colaboramos, por exemplo, com a disciplina dos alunos, no sentido de permanecermos nos refeitórios, ajudando a olhar a fila, ajudando para que os alunos, né, não cometam exageros que a gente imagina que eles vão cometer, porque eu cometeria também com aquela idade. Então, nós estávamos lá. Quando eu reparei uma jovem, pré-adolescente, novinha, e ela havia saído do refeitório sem comer a sobremesa. Então eu perguntei, mas você não quer comer a sobremesa? A fruta está tão madura, porque a escola compra frutas para serem servidas de sobremesa. E ela disse, não, eu não posso comer banana. Aí eu perguntei, mas por que você não pode comer banana? Eu não posso comer banana porque existem alguns alunos, alguns colegas, que sempre me comparam com uma macaca. Sempre me comparam com uma macaca a ponto de eu preferir não comer. E aquilo me deixou tão chateado, meu Deus, em pleno século XXI. Chamei esse aluno para conversar, conversei com a diretora do que estava acontecendo, chamei esse aluno para conversar. O aluno não entendeu o que estava acontecendo e nós convidamos seus pais para que fossem na escola. E foi sua mãe, depois de muitas vezes que foi chamada, ela apareceu na escola e disse assim, hoje em dia, nem brincar nós podemos mais. Quando eu era criança, podiam chamar o que quisesse, que ninguém ligava. Hoje em dia qualquer pessoa, o mundo está muito chato. O mundo está muito chato. O que estava faltando ali? Capacidade de se colocar no lugar do outro. Faltava empatia, sentir a dor que o outro sente. O mundo não está menos chato agora. Não é isso. Até porque esse tipo de brincadeira nunca foi legal. Pelo amor de Deus. Antigamente podíamos brincar. Não, na verdade isso nunca foi brincadeira. É que o outro sofria calado. Você não tem como saber porque você não se colocava no lugar do outro. Você não tem como saber. E não tem mesmo porque você não vai apresentar aquelas condições que o outro apresenta. Então nós começamos a alimentar essa individualidade, ignorando a única coisa que Cristo nos pedia, sacrifício, misericórdia quero, e não sacrifício. Não era necessário que nós imolássemos animais, não era necessário que nós jejuássemos, não era necessário a mortificação, não era necessário nada disso. A única coisa que ele nos pedia, Evangelho de Lucas, a única coisa que ele nos pedia era exatamente para que nós fôssemos capazes de nos colocar no lugar do outro, porque quando nós nos colocamos no lugar do outro e percebemos o que verdadeiramente o outro precisa, é a base da caridade. É a base da caridade, pilar da mensagem espírita. A mensagem espírita é para educar nossos sentimentos, é para educarmos-nos, é para promovermos a reforma íntima e fazemos isso exatamente com esse exercício de sentir a dor que o outro sente, de percebermos como nos ensina Santo Agostinho. Para quem não sabe, Santo Agostinho viveu do século II para o século III, é considerado um dos pais da Igreja Católica, foi um dos grandes filósofos do catolicismo.
E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá aquela lição maravilhosa, que todos nós conhecemos, né? Onde ele fala uma lição que é mais ou menos assim. Vou repetir, tenho certeza que todos nós já tivemos oportunidade de estudá-la inúmeras vezes. Santo Agostinho ele nos ensinava algo mais ou menos assim. Fazei como eu, quando estive encarnado. Dizia ele que ao final do dia, ele fazia uma reflexão sobre todas as horas do dia que haviam se passado. E se em algum momento ele tivesse tido a oportunidade de ter ofendido alguém, na primeira oportunidade ele ia se desculpar com aquele indivíduo e naturalmente trabalhar para não cometer o mesmo erro 2 vezes. Mas essa não é a mensagem mais interessante. A mensagem mais interessante é do parágrafo seguinte. Quando nós lembramos dessa passagem, normalmente a gente ignora o parágrafo seguinte. O parágrafo seguinte, Santo Agostinho diz o seguinte: mas nós temos uma tendência a sermos muito indulgentes com os nossos erros. A gente não é com os erros dos outros. Se Augusto, se ele erra comigo, dificilmente eu compreendo. Mas exijo que ele compreenda quando eu erro com ele. Nós não conseguimos ser indulgentes com os erros dos outros. Nós somos muito indulgentes quando nós erramos. Para os nossos erros, a gente tem sempre uma desculpa para dar. Perceberam? Falo por mim, naturalmente. A gente tem sempre uma desculpa para dar. Eu errei, sim, mas fulano estava precisando ouvir aquilo que eu disse. Eu errei sim, mas fulano me provocou. Eu errei sim, mas é porque eu não estava num bom dia. Perceberam a quantidade de desculpas que eu tenho? É porque nós somos indulgentes com os nossos erros. A gente não consegue perceber quando nós erramos. Então, o que Santo Agostinho fala nesse falar do segundo parágrafo que eu estou insistindo muito? Santo Agostinho dizia que a única forma de a gente perceber se a gente errou era se colocando no lugar do outro. Sempre que eu estiver na dúvida se eu errei para alguém, eu tenho que me transportar para o lugar daquela pessoa. É a única forma de eu conseguir vencer essa minha autoindulgência. Porque nós não nos julgamos da mesma forma que nós julgamos os outros. Então, uma forma de nós vencermos isso é sempre nos colocando no lugar do outro. Misericórdia quero e não sacrifício. É sentir a dor que o outro sente. A única forma verdadeira de nós conseguirmos sentir a dor do outro é tentarmos vestir ou calçar as sandálias que o outro calça, para que nós possamos compreender, saber por que ele chegou naquele caminho, por que ele trilhou aquele caminho, por que o comportamento dele foi daquela forma, sem nenhum tipo de julgamento. Porque se nós, de repente, passássemos pelas mesmas provações, faríamos até pior. Quem aqui pode garantir que não, pelo amor de Deus? Quem aqui pode garantir que não? Não podemos. Então, que nós saibamos ser indulgentes na hora dos nossos julgamentos, na hora das nossas precipitações. Jesus, então, quando ele nos ensinava, falávamos da lei de talião ou da lei de retaliação, Jesus, num determinado momento, ele nos surpreende, falando algo mais ou menos assim: ouviste o que diziam os antigos. Devereis amar aqueles que vos amam e odiar aqueles que vos perseguem, aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo, nós devemos amar aqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Pelo amor de Deus. É muito revolucionário isso. Isso foi dito há 2 milênios. Isso foi dito há 2 milênios e até hoje nós encontramos um pouco de resistência. Eu fico imaginando, por exemplo, algumas pessoas dizendo coisas do tipo: quero ver se fulano que tem que ser perdoado, ele fez mal para a sua família. Eu quero ver se ele fez isso, quero ver se vai perdoar. Não é assim que a gente age? A verdade é que ainda é muito revolucionário nós compreendermos quando Jesus nos recomenda não revidarmos. Nos dias de hoje, imagina, não, tem que revidar sim, que isso? Meu sangue não é de barata. Gente, estamos atrasados 2 mil anos, 2 milênios. Estamos há 2 milênios atrasados, pelo amor de Deus. Essa mensagem que era revolucionária naquela ocasião, ainda hoje é para todos nós um grande desafio. E a gente vai seguindo. Até quando, pelo amor de Deus? Se a nossa trajetória nos ensina Allan Kardec, a nossa destinação é uma só, é exatamente a felicidade, a iluminação. A felicidade, estamos aqui porque reconhecemos, quero crer, reconhecemos na doutrina espírita caminho para a nossa felicidade. Não existe, Augusto. Não existe outro motivo para sermos espíritas, pelo amor de Deus. É porque encontramos aqui aquilo que corresponde às nossas expectativas, no sentido da busca pela felicidade. Encontramos aqui aquelas respostas que melhor nos acolhem na busca da felicidade. Nós não estamos na doutrina espírita porque nos ofereceram um céu.
Não estamos na doutrina espírita porque nos ofereceram bens materiais ou privilégios espirituais. Não existe isso. Muito pelo contrário. Não só não existe privilégio, como somos mais cobrados. E não sou eu quem diz isso, é o próprio Cristo. Onde ele diz assim, muito será cobrado a quem muito foi dado. Quanto mais nós temos para oferecer, mais nós temos obrigação de oferecer, não é assim? Não é de acordo com a capacidade de cada um? Então, além de não sermos privilegiados, somos mais cobrados. Nós temos o dever, não é isso? Nós temos o dever. Eu lembro de uma crônica ditada pelo espírito Humberto de Campos, uma crônica que me impactou muito. Chama-se O Sonho de Kardec. Já leram essa crônica? Já tiveram a oportunidade? Essa crônica é mais ou menos assim. Diz que Allan Kardec teve um sonho. Um dia ele se deitou e sonhou. Ele desperta no mundo espiritual ao lado de um guia, de um companheiro espiritual que iria conduzi-lo pelas paragens espirituais. E os dois então vão caminhando juntos pelas paragens espirituais. E eles vão indo exatamente para as regiões onde predomina o sofrimento humano. Ele vai caminhando exatamente para aquelas regiões das sombras. E aqui eu preciso fazer um parênteses, porque sei que muitos daqueles que nos ouvem estão conhecendo a doutrina espírita nesses momentos, nesses instantes. Estas paisagens que existem, que nós chamamos de umbrais, nada mais são do que construções nossas. O nosso pensamento é uma usina construtora. Da mesma forma como espíritos superiores constroem paisagens celestiais, nós, inferiores que somos, através dos nossos sentimentos mais mesquinhos, nós colaboramos com a construção dessas paisagens chamadas umbrais, que são energias que nós emanamos exatamente desses nossos sentimentos mais materializados. Então, Allan Kardec teria sido conduzido por esse amigo espiritual para essa região de tamanho sofrimento e dor, até que ele chegou numa região onde o sofrimento era tão notório a ponto de se entristecer-se imediatamente. Gargalhadas de desequilíbrio, gritos horríveis de dor e sofrimento, e as pessoas mergulhadas naquele lodaçal terrível. Allan Kardec teria ficado tão abismado, tão impactado com o que ele via, que ele perguntou ao amigo espiritual que o conduzia: quem são essas pessoas? O amigo espiritual, sem verbalizar, teria lhe respondido: você não as reconhece? Allan Kardec meditou por alguns instantes e perguntou, e teria dito: será que são aquelas pessoas que puseram Jesus na cruz? O que o amigo espiritual respondeu: não. Aquelas pessoas não sabiam o que estavam fazendo. Elas já foram conduzidas às reencarnações, tiveram muitas novas oportunidades, e muitos desses irmãos, inclusive, já não estão mais nem por aqui. Quem seriam essas pessoas então? Será que foram grandes líderes romanos? Foram grandes imperadores romanos? Calígula? Tito? O que o amigo espiritual orientou? Não, também não são esses. Esses estavam na infância, espiritualmente falando, estavam na infância da jornada que todos nós começamos um dia. Não sabiam o que estavam fazendo. Será que eram aqueles povos bárbaros do passado? Será que nós encontramos aí a figura de Gengis Khan? Aquelas pessoas que sangravam, que torturavam, que matavam? Não. Aquelas pessoas também estavam na infância. Todas elas já foram conduzidas para que pudessem responder pelos seus atos. Não são elas que estão aí. Então me diz, quem são essas pessoas mergulhadas em tamanho sofrimento, tamanha dor? O que o amigo espiritual teria orientado? São cristãos de todos os tempos. Aquelas pessoas que sabiam o que devia ser feito e fizeram a opção de não segui-lo, de não fazê-lo. Nós respondemos de acordo com o que nós sabemos. O compromisso é maior quando nós sabemos mais. Nenhum de nós podemos alegar ignorância. Como falava Francisco Cândido Xavier, algumas horas de doutrina espírita, já assumimos compromissos que nos obrigam verdadeiramente a termos comportamentos diferentes. Aquelas pessoas permaneciam ali por opção, porque elas conheciam a verdade, conheceram a verdade e não usaram a verdade para se libertar. Eu lembro do próprio Cristo. Quando ele estava no palácio do governador romano, naquela tetrarquia, naquela região, quando Pilatos lhe pergunta: o que é verdade? O que é veritas? O que é verdade? Quem lembra que Jesus respondeu? Isso mesmo.
Jesus permaneceu em silêncio. Jesus permaneceu em silêncio, e sempre que eu leio isso no Evangelho eu fico agoniado, me dá até uma falta de ar. Meu Deus, por que Jesus não disse para ele o que é a verdade? Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade, e Jesus ficou em silêncio. Ah, Pilatos, a verdade é essa. Estamos todos mergulhados nesses mecanismos perfeitos que têm o amor como combustível para que nós possamos iluminar-nos e vencermos. A verdade é que nós estamos nesse educandário para progredirmos. Nós teremos todos continuidade dessa vida. Ele podia ter falado tanto, mas segundo o evangelista, ele permanece em silêncio e de cabeça baixa. Não era o silêncio dos covardes, era o silêncio da caridade. Porque se ele fala para Pilatos o que é verdade, ele colocaria sobre os ombros de Pilatos um compromisso do qual Pilatos não teria condições de corresponder. Não teria condições de corresponder. Então Jesus faz o silêncio da caridade, exatamente para não exigir aquilo que Pilatos não tinha para dar. É tão horrível quando nós queremos exigir dos outros aquilo que o outro não tem ainda como nos oferecer, e nós fazemos isso. Nós queremos mais compreensão de pessoas que ainda não têm condições de compreender. Nós queremos mais fraternidade de pessoas que só conhecem a violência. Mas em algum momento elas despertarão, mas se não for naquele momento, compreendamos que ela siga o caminho dela, conforme a sua natureza, e em algum momento ela desperta. Porque o próprio Cristo garantiu que nenhuma de suas ovelhas se perde. Pelo amor de Deus, respeitemos o tempo certo de cada criatura. A gente tem mania de exigir santidade dos outros, mas na verdade, nós só temos esse direito de nós mesmos. Nós queremos exigir tanto dos outros. Você não fez, deveria ter feito. Você ainda age assim, assado. Pelo amor de Deus, deixa de ser chato. Nós devemos fazer isso para nós. No comportamento, as mudanças que nós devemos exigir é de nós. Porque quando nós reencarnamos, fala Divaldo Pereira Franco numa de suas palestras, quando nós reencarnamos, o compromisso que nós assumimos com a mudança é nós. Aí quando a gente chega aqui, a gente gosta de mudar os outros. A gente adora mudar os outros, dizer o que os outros devem fazer. Mas o único compromisso que a gente assume é com a nossa mudança. A gente até assume, isso até se amplia quando nós somos pais, quando nós somos tutores, quando nós temos a educação de outras pessoas sobre nossa responsabilidade. Mas não é falando que nós educamos, é através dos nossos exemplos, nos informa Joana de Ângeles. Joana de Ângeles fala que as nossas palavras podem até convencer, mas são os nossos exemplos que arrastam. A educação se dá principalmente não por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos. Então, meus irmãos, se nós queremos ter compromisso enquanto educadores, é conosco também. É nos modificando. Perceberam? É que a gente adora falar para os outros, apontar defeito dos outros. Siddhartha Gautama, na sua biografia, ele tinha uma curiosidade, ele tinha uma frase que era muito interessante. Ele dizia, brincando naturalmente, eu imagino, porque eu não consigo imaginar nenhum desses grandes personagens, espiritualmente falando, sisudos. Eu sempre imagino ele sorrindo, porque eu acho que a iluminação ela tem essa característica. Então, Siddhartha Gautama teria dito em determinada ocasião, e seus biógrafos registraram, que as nossas órbitas oculares vieram com defeito. Deus as colocou de forma errada, brincando naturalmente, porque nós só enxergamos para fora. Era de muito mais valor para todos nós se as nossas órbitas oculares fossem voltadas para dentro, porque conhecermos-nos é muito mais importante para que nós possamos perceber as marcas do Cristo. Não é isso? Não é o tema da noite? Para que nós possamos cultivar as marcas do Cristo, que são as marcas morais, não são as marcas do judaísmo, não são marcas físicas, embora elas também tenham valor, a exemplo do que demonstrava o apóstolo Paulo, mas as marcas do Cristo que a doutrina espírita nos apresenta são nossas marcas morais, que as pessoas possam perceber o Cristo com a nossa presença, que as pessoas possam perceber a proposta espírita com a nossa presença, não com aquele chato de galocha que fica dizendo o que está certo, o que está errado, apontando o defeito dos outros, mas que possam aprender com os nossos exemplos mais nobres de fraternidade e de compreensão. Existem pessoas, não sei se nós assistimos, eu fico preocupado com o horário, eu não sei se nós assistimos o filme biográfico do Chico Xavier, baseado numa obra do Marcel Souto Maior, que é um jornalista que não é espírita. Eu acho interessante ressaltar isso, onde o Chico Xavier ele teria entrado por influência paterna num bordel,
E aquela senhora que eu recebia lá, conforme ela lhe estende a mão, ela sente um choque. Já viram isso? Já viram essa cena no filme? Se eu falar para vocês que eu já passei por isso. Eu me lembro que uma vez eu estava caminhando pelas ruas de Barra do Piraí e estava passando por um momento muito difícil, quando apareceu na minha frente uma dirigente espírita. Uma senhora que eu gosto muito, dirigente, acho que até nos dias de hoje, dirige uma instituição espírita em Barra do Piraí. E ela me viu, atravessou a rua com muita alegria. Guilherme, quando você vai nos fazer uma visita? E ela me deu um abraço. E o abraço que ela me deu foi algo que, como se fosse um choque realmente a ponto do meu corpo todo perceber aquela mudança vibratória. Era uma pessoa que conseguia vibrar positivamente de tal forma que me fez perceber semelhante a um choque. Eu senti, óbvio que não revelei isso para ela, e naturalmente não revelo o seu nome aqui, mas eu senti isso. Existem pessoas que verdadeiramente conseguem, através das vibrações, daquilo que sentem, da forma como vivem, da forma como agem principalmente, porque falar é muito fácil. São pessoas que conseguem cultivar determinadas energias. Aquela senhora fez por mim naquele momento mais do que um passe. Eu diria até que ela fez mais até do que uma terapia, porque ela conseguiu, naqueles instantes, fração de segundo em que ela me abraçava, ela conseguiu mudar o que eu estava cultivando de dificuldade por muitos dias. E ela conseguiu naquele instante, porque ela carrega as marcas do Cristo. Quem carrega, essas são as marcas do Cristo. São aquelas pessoas que você gosta de estar perto, você gosta de ouvir, aquela pessoa que você gosta de conversar, porque ela carrega as marcas do Cristo. Você se sente bem perto dessa pessoa, sabendo naturalmente que em nenhum momento ela vai nos julgar, que a sua frase será de acolhimento, será de bondade, será de compreensão, será para enaltecer-nos, para nos colocarmos para cima, positivamente falando, porque existe também a positividade tóxica, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem o hábito de, nós temos só que pensar positivo, tudo se resolve pensando positivo. Conversando com uma professora da linha, da área de psicologia, psicóloga naturalmente, ela me esclarecia que isso pode ser nocivo, porque tem pessoas que não atingem, conseguem aquilo naquele momento. Então existe uma exigência que pode ser tóxica, existe a positividade tóxica. Então você tem que ter sensibilidade para perceber até onde você pode chegar ao conversar com uma pessoa. Nós não podemos esquecer que é uma alma, é alguém em conflitos, como nós o temos também. Então, meus irmãos, que nós possamos carregar essas marcas do Cristo, exatamente como Paulo propõe na epístola aos Gálatas que não eram uma comunidade cristã, mas eram diversas comunidades cristãs que viviam naquela região da Galácia, que nós possamos relembrar as marcas do Cristo são marcas morais, que nós possamos ostentar essas marcas. Aí alguns poderão estar pensando assim, Guilherme, para o Paulo foi muito fácil. Para o Paulo foi muito fácil. Ele viu o Cristo em pessoa. O Cristo apareceu para ele na estrada de Damasco, por volta do meio-dia. Se o Cristo aparece para mim, tenho certeza que para você também, minha vida seria completamente diferente, porque eu estaria vendo o Cristo em pessoa. Pelo amor de Deus, foi um privilégio. Não existem privilegiados entre nós, mas Paulo foi um privilegiado, porque ele encontrou com o Cristo. O Cristo foi ao seu encontro e perguntou, Paulo, por que me persegues? Eu também, se o Cristo aparece lá em Vassouras, onde eu moro, lá na minha rua, ali no Madruga, e fala, Guilherme, está na hora de você acordar. Olha, eu seria completamente diferente. Então Paulo foi um privilegiado. Foi um privilegiado? Acontece, gente, que o Cristo também aparece em nossas vidas, a gente não repara. Dito por ele mesmo. Sempre que deres de comer a quem tem fome, é a mim que o fazes. Sempre que deres de beber a quem tem sede, é a mim que o fazes. Toda vez que agasalhar aquele que padece no frio, é a mim que o faz. Nós temos sempre a oportunidade de encontrar com Cristo na estrada de Damasco das nossas vidas. É que a gente anda muito distraído, muito em si mesmado, sem misericórdia, que é a capacidade de tentar sentir o que o outro sente. Meus irmãos, ostentemos as marcas do Cristo. Não as marcas físicas, como durante muitos séculos nós alimentamos essa ideia até um tanto infantil, mas as marcas morais, ao qual nós nos propomos ao reencarnarmos. Como nos ensina o Espírito Emmanuel, estamos aqui para educar nossos sentimentos e amarmos-nos. É a proposta espírita para todos nós. Que a paz de Jesus permaneça conosco.